Paz do Senhor a todos, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos. Escute. Jesus está voltando. O tempo está breve. O tempo chegou. A realidade ela é grande. E eu queria dizer a todos os irmãos aí que nós estamos no fim. Hoje vim trazer um ensino a vocês sobre a questão de um assunto muito polêmico e um assunto que vai mudar a história da igreja. E por que você poderia, eu trazendo essa dimensão, por que eu estou trazendo, esse fato? Porque, na verdade, o que acontece? Nós estamos nos últimos dias e a igreja precisa entender o que é o projeto de Deus na Terra. Então, eu espero que todos vocês acompanhem com muito carinho, com muita atenção, pois estou dando ensino, porque quinta-feira estarei pronto para a viagem e eu não vou poder mais ensinar na quinta. Então, vou trazer para vocês aqui algo muito interessante e digo vocês que vai ser terrível, a palavra que eu vou transmitir hoje, um rápido ensino, muito forte, muito delicado, e eu espero que vocês apertem os cintos aí, porque o que vocês vão ver hoje é coisa tenebrosa. Eu quero dizer a todos vocês que o tempo está chegando e a terra já está realmente sentindo dores de parto. Com Jesus ele falava assim, ore para que essas coisas não aconteçam no inverno. Então por que Jesus falava isso? Porque o verão ele traz ainda sinais, o inverno não traz sinais. Então eu queria dizer a vocês que o que nós vamos aprender hoje, eu espero que vocês compartilhem com as pessoas já para entrar ao vivo. Eu vou dar um minutinho para que essas pessoas venham começar do começo. Então vocês compartilhem e falam, vamos ouvir o que esse pastor tem que falar em nome de Jesus. O que eu vou falar hoje vai ser muito sério. E hoje vai ser assim um ensino que vai mudar a sua mente, vai mudar o seu comportamento. Você vai falar realmente que você foi realmente enganado pelo Evangelho. E eu vou trazer para vocês isso, que essa manhã o Espírito Santo já está falando conosco. E eu queria que vocês pegassem com muito amor tudo que for falado aqui, tá bom? Eu sei que tem muitas pessoas que estão trabalhando, outras nesse horário, não é fácil fazer live, nem todos podem acompanhar, mas eu já pedindo a Deus, eu falei, Senhor, por que poucas pessoas estão ouvindo a verdade? É porque Deus preparou, ocultou as coisas dos grandes e revelou para os pequeninos. Então vai ser o último ensino do mês, Estarei indo viagens missionárias, então não vou mais fazer ensino essa semana, nem domingo, vai ter escola de canal, vai ser o último do mês. Eu espero que vocês guardem tudo que for falado aqui, tá bom? Quem sabe amanhã eu não estou na terra mais, estou indo embora para Sião, não sei, minhas viagens é como Paulo, quando o Espírito Santo mandar se entregar, aí eu vou se entregar. Então, vocês têm que preparar e comer enquanto tem na mesa, porque o dia que Deus me tomar e me levar, vocês vão receber esse evangelho, continuar recebendo esse evangelho frouxo, esse evangelho hipócrita e sujo que estamos vivendo. Bom, meus irmãos, hoje eu vou falar de alguns assuntos muito, muito delicados. Eu acho que, para mim, eu acho que vai ser o melhor ensino de todos os tempos. Vai ser o melhor ensino de todos os tempos. E eu vou dar uma parada no canal, quem quiser acompanhar os vídeos antigos, acompanhar os vídeos que já foram postados. Vou ficar com o canal parado aí. Os envios vai ser agora as inaugurações das igrejas. Eu não vou dar mais ensino por um tempo, como eu fiquei aquele tempo, 3 semanas. Creio eu que eu ficarei aí um tempo indeterminado. Então eu vou dar o último ensino hoje. Estava falando ali com Deus, Eu lendo a Bíblia hoje de manhã, orando. E o Senhor falou comigo, para mim falar sobre esse assunto muito importante. Então nós vamos falar hoje de um assunto muito importante. Eu espero que vocês aí guarde isso no coração de vocês e pegue isso, como um exemplo de fé, coragem e de amor, tá bom? Vamos sem mais delongas, vamos trazer a palavra de Deus. Eu queria que você estivesse em casa, pegasse a sua Bíblia comigo, já que deu tempo de todos chegarem, embora eles não querem ouvir. Hoje o mundo não quer ouvir a verdade,
realmente está difícil. As pessoas evangélicas são as piores pessoas que existem na Terra. Se Felipe Neto fizesse uma live, o mundo estaria com mais de 3.000 pessoas, 15.000 pessoas ao vivo. Mas hoje ninguém quer saber de nada, não. Hoje o povo está terrível. Ninguém quer ouvir a palavra, ninguém quer saber de nada. Então está uma bagunça terrível, né? Fugindo cada dia mais da luz. Porque no YouTube está cheio de homem e mulher de Deus. Mas na prática não são. Eles se enganam, pessoas com comentários bonitos, levando palavras, doutrinas, mas os seus corações estão longe de Deus. Bom, presta bem atenção. Eu vou trazer a vocês, né, um ensino hoje muito forte. Então eu peço que você respire fundo aí na sua casa, que hoje você vai entender realmente o que é a igreja, para que ela foi formada e para que a igreja está, tá bom? Bom, igreja, queria que vocês abrissem comigo a palavra de Deus, né? A palavra do Senhor Jesus, no livro de Marcos 8:35, e vamos viajar um pouquinho, sair um pouquinho da terra. Marcos capítulo 8, verso 35, todos aí, procurem aí, Marcos 8:35, e vamos ver realmente essa particularidade realmente desse tempo, né, dessa hora. Eu queria trazer vocês vão chorar um pouquinho hoje, é necessário aí, tá bom? Então eu espero que vocês possam ficar bem firme, né? Bem firme na palavra de Deus. Pega aí comigo Marcos 8, 35. Está escrito assim, olha. Preste atenção, todos, por favor, em nome de Jesus. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por a minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Vamos lá. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por a minha causa e pelo Evangelho, salvará. Meus irmãos e irmãs de todo o Brasil, eu quero deixar bem claro para vocês o que está acontecendo. Eu quero deixar, né, para vocês meditarem, para vocês entenderem o propósito desse ensino de hoje. Meus irmãos, em todo o Evangelho, em toda a terra e em todo o tempo, nós vemos heresias, falácias, nós vemos um tempo tão breve, um tempo tão angustiado, um tempo tão tenebroso. Jesus falava sobre esses sinais, nos sinais dos tempos, em Marcos 13, em Mateus 24, dizendo que nos últimos dias haveria homens amantes de si mesmo ao ponto de colocar a sua casa contra a sua própria mão, ou sua mão contra a sua própria casa. Ele estava falando sobre a questão de filho contra pai, pai contra filho. E nós vemos que realmente é notório. Estamos num século vindouro, num tempo breve, nos últimos momentos da igreja na face da terra. Estamos vivendo os últimos momentos, os últimos respirar, o último cantar do pássaro e a última razão de viver. A questão é muito séria e ela é muito angustiante ao mesmo tempo, porque vemos que realmente Jesus ele não só quer um evangelho pregado, ele quer também o corpo dos que pregam o evangelho pregado também. Jesus não somente pregou palavra, mas ele foi pregado. Quando a gente prega a palavra, a gente também é pregado. Meu Deus, que coisa forte. Aleluia. Aleluia. Que coisa, que mensagem poderosa. Santo Deus, me ajude a continuar. Quando Jesus ele foi pregado na cruz, deu ênfase daquilo que ele pregou. Ele pregou sobre a morte,
desta vida para uma ressurreição de uma nova vida. Jesus, ele sempre falava e sempre agia de forma aquilo que ele falava. Então, a intenção de Jesus era pregar e também ser pregado. A pregação na cruz se revelava sobre a palavra da vida eterna e a palavra da vida eterna se revelava também a palavra da crucificação de um homem em meio a 2 bandidos. Jesus, ele trouxe toda a atmosfera do evangelho para que todos os homens entendessem sobre a questão do arrependimento. O arrependimento esse que era necessário todos os homens voltassem para Deus. O maior sonho de Deus foi fazer com que a humanidade escutasse Ele pelo menos uma vez. Passou prova com muitos desafios, desde o livro de Êxodo e desde os outros livros demais, ao ponto de Deus estarrecer com a terra e dizer em seus pentaquetos livros, dizer que estava angustiado de tal forma que estava arrependido de ter feito a raça humana. Esse Deus, ele sempre tentou concílio com o homem, amizade com ele mesmo, ao ponto de escolher alguns homens para a sua amizade. Quando ele olhou, ele viu uma afronta tão grande que Satanás, rodeando a terra de Uz, viu a de Caldeus, viu aquele homem chamado Jó. Um homem temente, reto, que desviava da aparência do mal, que chamou a atenção de Deus. Em todos os propósitos de Deus foi totalmente brilhante. Toda a atmosfera de amor e todo o concílio de querer fazer com que a criatura voltasse a ser amigo do Criador. Jesus, ele vem para a terra, resumidamente, trazendo a questão do avivamento da nova aliança. A Bíblia diz que o segundo sacrifício veio para aniquilar o primeiro. Então agora, Jesus desce com um objetivo, o objetivo de permanecer. E por que Jesus não ia morrer? Deus não ia colocar teu filho para morrer, mas o amor impressionou a isso, ao ponto de João escrever em 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Uma luz veio entre as trevas e trouxe a todos os homens a olhar o caminho da felicidade. Todos os homens estavam presos, todos os homens estavam andando na terra da escuridão, tateando nela. Sem conseguir se enxergar um palmo de suas mãos, viviam em seus prazeres absolutos de graça e em verdade. Essa graça que tinha da carne não era a graça suficiente para salvar. A graça de ir para um shopping, a graça de ir para a bebedice, a graça de estar prostituindo, não era a graça verdadeira. Veio a graça imerecedora. A graça veio através dos lombos de justiça, pregado pelas suas palavras e atitudes de Cristo, e também dos profetas que viveram tentando trazer o homem a conceder a aliança com o próprio Pai. Assim, Deus ordenou os seus mandamentos e estatutos para trazer a todos a um juízo, o juízo da graça e do amor, tentando trazer o homem ao despertamento, aqueles que dormiam no sono da indolência. Vemos que o tempo estava se angustiado, a terra estava triste e realmente vemos um tempo marcante na história. Jesus, ele desce, o próprio João, ele disse, olha, ele começa a olhar e começa a descrever, a avisar a todos os homens acerca que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. O concílio da nova aliança estava totalmente agora de olhos abertos. Por quê? Porque quando Jesus abriu os olhos e via o pecador, ele via uma nova aliança e um novo tempo de restabelecer um concerto com seu Pai, ao ponto de dizer que tudo o que ele fazia era o seu próprio Pai fazendo por ele e ele fazendo com o seu próprio Pai. Os dois estavam unidos num só propósito, num só momento, numa só época, vivendo um tempo de restauração na terra dos viventes. Mas, passe o tempo, Jesus ele entra e começa a visitar alguns templos. Com 12 anos, começa agora a tentar chamar a atenção dos fariseus e dizendo a eles que eles estavam totalmente ensinando o povo, mas não praticando aquilo que acabou de chegar à terra. E você poderia perguntar o quê? Praticar a vida e o amor. Porque agora desce na terra a vida e a esperança que estava agora há pouco tempo do colo de Simeão. O grande Simeão que orou a Deus antes de partir se tocasse no teu filho. E a vida se estabeleceu entre nós ao ponto de Pedro dizer isso, João dizer, olha, eu toquei na vida. Eu consegui tocar na vida. Ela se manifestou entre nós. E eu consegui tocá-la. Jesus estabeleceu o concerto das sinagogas e trouxe a questão da grande sabedoria ao ponto com 12 anos dizer, quem é esse menino?
É o filho de José o carpinteiro? Quem será esse que vem crescendo com grande sabedoria, entendimento e conhecimento? Jesus, então, traz a questão de entender que agora não precisava ler livros, a Bíblia, não precisava ler a Torá todos os dias para ter um conhecimento divino, pois o próprio Pai, a palavra desceu na terra, e agora se estabelece não em sabedoria humana, mas sim em poder de Deus. O apóstolo Paulo já pega esse motivo e diz que a palavra agora não é somente palavras, mas sim em poder, e veio trazendo ele com glória, verdade, justiça e poder, o grande eu sou. Jesus, o Filho, que estava sentado à direita, agora está na terra dos viventes, como diz em João capítulo 1, o verbo se fez carne e habitou dentre os homens. E ele veio, cheio de graça e verdade, a todos aqueles que estavam caídos na mentira. A terra estava vazia e veio o preenchimento da terra com um sacrifício vivo. A terra ela estava tomada de escuridão e veio a luz. A terra estava sem escape, sem uma porta, e ele mesmo diz, eu sou a porta. Quem bate por mim entrarás e sairá pastagens e comerão do bom fruto da videira e tampouco também perecerão. Porque agora eu também sou o pão. O pai de vocês comeram do pão e pereceram. Mas eu sou o pão vivo que veio do céu. Quem come de mim terá a vida eterna e jamais terá fome. Se vocês têm sede, venham. De graça te darei da água da vida eterna. Mulher, vai buscar o teu marido e vem buscar e traz ele de volta. Dissesses bem, já tivesses 5 maridos, o que eu tenho agora não é teu. Um profeta que conhecia tudo, mas que dava uma água que o poço de Sicar jamais o controlaria. Uma água vida, uma corrente de fonte de águas vivas que saltaria para a vida eterna, que daria a todos os homens uma oportunidade de então entrar na santa cidade santa e reinar para Deus com sempridade e com eternidade. Então, Jesus trouxe também diante da terra um caminho. Além de não ter porta e de porta não achar o caminho, a terra se abriu um caminho. Diante do ermo, diz o profeta que deixaria mananciais de águas vivas soltarão para o deserto. Se vocês acham que você muitos em casa está pensando que foi decorado essa palavra, não tem nada aqui, eu não estou lendo nada. É o Espírito Santo que está falando com vocês, dizendo que o que está falando na minha boca foi palavras que estão saindo do céu para tratar vocês a um novo tratamento. Pois ele já fez a ferida, deixou o pecado penetrar, mas a mesma de Oséias 4 diz que ele faz a ferida, mas ele mesmo a liga. Jesus veio ligar a ferida da terra, veio ligar a sua ferida à ferida dos homens, a ferida do coração da terra, trazer os homens curados para uma eternidade de compaixão e de misericórdia. Igreja, um tempo de escuridão estava sobre a terra e a verdade estava longe da terra. A terra vivia sobre um Senhor, o pai da mentira, Satanás, que automaticamente chegou no deserto e disse que tudo tinha dado a ele, tudo foi dado a ele, entregue a ele. Então agora Jesus está vindo com a verdade em cima da mentira. O caminho em cima de um deserto sem caminho, uma porta no meio de 4 paredes, sem nexo e sem saída e sem entrada. E agora ele está mostrando para a morte, que traria agora o concílio da sua graça e da sua benevolência, tirando a morte e trazendo a vida a todos os homens. O apóstolo Paulo disse que a vida foi manifestada a todos os homens, sendo ele grego, judeu, sendo ele a todos os homens. Então agora ele, cheio de graça e verdade, veio trazer conhecimento. Então começa agora a seguir homens, seguirem seu conselho, e ali João Batista batizando o seu filho. O próprio pai agora, depois de 400 anos, abre o céu e se rasga e diz que esse ali era o seu filho. Agora o que vemos nessa palavra não é uma palavra muito de se alegrar, porque em Marcos 8,35, Jesus está dando conselho. Assim como eu vim, o mundo não me conheceu, assim o mundo também não vai conhecer vocês. Assim também, como o mundo não me recebeu, também não receberá vocês. Pois bem-aventurados que passam fome, perseguições, lutas, angústias. Bem-aventurados aqueles que são açoitados por amor a mim, pois assim também procederão os profetas da antiguidade, e também vão permanecer assim os que aqui crerem em mim e os que me seguirem. Pois vão parecer comigo, vão pregar como eu prego, vão agir como eu ajo, vão entrar com íntima compaixão com seus olhos, assim como eu tive íntima compaixão. Vão acontecer milagres como eu operei, vocês vão operar também, mas vocês também vão ser crucificados. Naquela cruz que eu estou subindo, no Gólgota, vocês também se preparam os lombos, que esses lombos também receberão as cordas dos fariseus e também dos publicanos e os religiosos.
Então vocês também vão sentir aquilo que eu senti em todo o tempo. Seus lombos ardirão de muitas dores e conflitos para lutar contra as trevas do mundo vindouro. Então vocês irão ser levados a concílio, a governadores, e vão ser também bofeteados, assim como eu fui também bofeteado. Como cartas vivas sairão toda a terra, como palavras viventes, depois de receber o Espírito Santo. Então agora, ele está dizendo a todos, lá em Lucas 9:23, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, toma diariamente a sua cruz e venha me seguir. Então lá em Lucas 9:23, ele abre abertamente dizendo, alguém quer me seguir agora? O preço de me seguir é dor. O preço de me seguir é morte. E é para isso que vocês foram chamados. Porque se o grão de trigo não morrer, não cresce. Então, o que estamos vendo nessas últimas épocas, o Espírito Santo está falando conosco essa manhã. Nós estamos vendo um evangelho distorcido. O evangelho do sorriso no rosto. O evangelho da alegria de viver aqui embaixo. O evangelho da prosperidade. O evangelho de querer ser o melhor pregador, o maior cantor. Sendo que não é esse evangelho. O mundo, o Brasil enganou vocês. O mundo está enganando vocês, meus pequeninos, diz o Espírito Santo. Não foi para isso que eu te chamei. Não era para cantar, não era para se alegrar. Porque quando vocês se alegrarem, é sinal que vocês ainda estão participando do mundo. Porque eles vão se alegrar e vocês vão se aborrecer. A Bíblia não fala de um povo de Deus se alegre. A Bíblia fala de um povo aborrecido. A Bíblia não fala que os crentes são alegres. Um evangelho mentiroso que pregaram para vocês. Ao contrário, quando vocês se aborrecerem, eles vão se alegrar. A Bíblia nunca falou de nós termos alegria. A Bíblia falou de morte, perseguição, angústia, dor, sofrimento. De espada, de dor, de conflito. Está falando sobre cabeça rachada, como Estevão sofreu. Prisões de Paulo, prisões de Pedro. O evangelho é mentiroso. O evangelho brasileiro é o evangelho mais mentiroso que existe em toda a época, em todo o mundo. Um dia, quando eu sair dessa terra, eu vou estar olhando para baixo, se Deus assim permitir, e dizer assim, o Brasil mais corrupto que eu já vi. Lá os homens acabaram com a Bíblia Sagrada, são hereges. Nunca a Bíblia falou de viver uma vida alegre aqui embaixo, sempre negando a si mesmo, como diz em Lucas 9:23, aborrecendo a sua própria paixão e negando a eficácia de viver aqui numa terra tão pequenina e pecadora. Nunca na história do mundo vocês ouviram essas palavras que vocês estão ouvindo nesse vídeo. E é por isso que o mundo me odeia. É por isso que as pessoas te odeiam. É porque somos diferentes. Nascemos para viver atrás de almas e pagar o preço por elas. Não vivemos para enriquecer, porque ele disse, não juntais tesouros à terra, porque o ladrão pode roubar e a traça pode roer. Vivemos a todo dia para morrer por esse evangelho. E dar atenção a Deus e mostrar para Ele que Ele não está sozinho. Que ainda somos, como Paulo disse, corpo de sacrifício vivo e temente a Deus. Uma igreja mentirosa, pessoas corruptas que não conhecem o puro evangelho. E eles dizem pregar um evangelho puro e simples. Mas o evangelho simples e puro não é pular nas igrejas com baterias lotadas, com pisca-pisca no altar. É morrer. Jesus nunca falou que vocês iam ser felizes. Ao contrário, ele disse que entraria com uma espada na sua casa e teu pai daria nojo de você ao ponto de te mandar embora por causa de Jesus. O teu irmão não ia se falar com você, nem os seus vizinhos não iam se alegrar com você com a Bíblia nas mãos. Era uma tribulação terrível que vocês iriam passar. Jesus não veio para trazer ao homem alegria na terra. Jesus não veio a trazer ao homem felicidade. Ele veio trazer espada. A dor, o sangue derramado, o soco no rosto, a chicotada nas costas. Jesus veio fazer vocês serem odiados. E se vocês não estão conseguindo ser odiados, é porque vocês estão não estão contramão do mundo.
Se todo mundo está gostando do seu jeito de viver dentro de casa, é porque você não perturba as trevas. É porque você é das trevas. Nunca na Bíblia Sagrada ensinaram isso pra gente. É por isso que estão indo para o inferno. Mas se todo mundo, se tivesse esse vídeo 100 mil visualizações, mas por que hoje compartilhar erros dá mais visualizações do que compartilhar aquilo que deve ser feito? O tempo está breve. O apóstolo Paulo está dizendo que, lá em Atos 20, 24, que todavia não me importa, nem me considera a minha vida de valor algum para mim mesmo. Paulo está dizendo, a minha vida não tem valor nenhum. A minha vida não tem valor. Para que eu amar a minha vida? Por que eu se preocupar com a minha vida? Se ela não tem valor. Os cantos dos pássaros não podem nos comprar. O carro, o dinheiro, não pode nos comprar. É sofrer. É chorar. É morrer. Ir até o fim. É morrer por essa vida. Para ganhar uma vida eterna nos céus. Isso é o evangelho que esconderam de vocês. É o evangelho. O evangelho sem dor, sem angústia, sem prisões. O evangelho que esconderam da igreja. O evangelho sem amor, sem compaixão, sem pureza. E Paulo está dizendo que se tão somente puder terminar a corrida, completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar da graça de Deus, então ele estava preocupado em não viver. Ele estava preocupado em cumprir o seu chamado e combater o bom combate. O que está acontecendo com a gente? Mentiram para nós. Nós vamos viver a eternidade acorrentada no fogo que arde, porque mentiram. Esses mentirosos entraram na nossa mente. Ninguém quer morrer por Jesus hoje, mentira. É mentira. Ninguém quer morrer, eles querem ficar lá dentro das igrejas. Uma mentira terrível. Uma mentira terrível. Deus não aprova a nossa vida. Deus odeia a nossa vida. Quem diz que Deus ama a nossa vida, gente? Ele mesmo disse que aborreceu a dele, como que ele vai amar nós? Ele quer que a gente aborreça essa vida. Deus não ama nós nessa vida como um pai para filho, porque agora o pai para filho é só no céu. Agora é um olho distante de ver, mandar você fazer o que ele tem mandado, como pai. Mas não um amor absoluto, ele não quer que você viva. Ele quer que você morra. Morrer para este mundo e viver para ele. Deus aborreceu essa vida, Jesus aborreceu essa vida, e porque queremos amar ela, somos entregues à morte todos os dias. Nem todos são. Essa palavra é só para Paulo. Quem hoje é entregue à morte todo dia? Quem que hoje está perturbando as trevas? Igreja, eu vou desabafar, que Deus me permite fazer isso como um apóstolo. Eu sou um mártir de Cristo. Logo, logo, eu vou cumprir o meu chamado. E foi para isso que Deus me levantou, e é para isso que eu estou aqui. Esses dias, eu estava entrando em casa, todos os lugares que eu vou, quando aparece uma moto do meu lado, quando aparece alguém olhando para a igreja, eu sinto. É hoje, Senhor.
Quem dera fosse. Eu não vejo a hora de morrer. Eu não vejo a hora de entregar tudo que eu fiz, tudo que eu ensinei ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixar meus filhos aí, deixar minha casa, deixar minha família, deixar meus amigos que eu conheci na terra e levar para o Senhor as minhas obras. Pois o homem só pode matar o corpo. A nossa alma estará para sempre com o Senhor. E é para isso que fomos chamados. Um sentimento de amor por Ele. De lágrimas por Ele. Não amando o que temos, mas usamos o que temos como armas espirituais. E é isso que Jesus chamou a nós. Para morrer. Para sangrar. O mundo está reservado para o juízo. E se nós usarmos o pouco tempo que temos de respirar para morrer por Jesus, não vamos conseguir ser salvos. Quem amar essa vida, aborrece a Deus. Quem amar essa vida, aborrecerá o Senhor. O cântico, os hinos que você canta, o coral da igreja que você congrega, não vai poder te salvar. Se você não mostrar como sacrifício vivo, para que Deus foi chamado. Para que você foi chamado. Você foi chamado para levar tiro por Jesus. Você foi chamado para levar facada por amor a Cristo. Não é para ganhar dinheiro. Não é para ser rico. A mente dos homens estão sendo enganadas pelo evangelho brasileiro. A Bíblia não fala isso. Jesus nunca deu casa para ninguém, nem ele tinha casa. Multidões que irão para o fogo eterno por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O poder de Deus não é revelação, não é curar enfermo. O poder de Deus é anunciar as boas novas sem medo de morrer. Isso é o poder de Deus. Ser mártir de Cristo, padecer como Ele padeceu, é o que ninguém quer. É o que ninguém deseja e ninguém almeja. A Bíblia chega ao ponto de dizer que os apóstolos, quando eles ficaram dignos de açoite, quando eles viram que realmente eles eram dignos de sofrer, eles se alegraram. Eles fizeram, quem sabe, no tempo de hoje, um churrasco. Quem sabe eles fizeram uma festa de agradecimento, pois saber que eles iam morrer por evangelho. Essa morte não é para todos, mas era para ser. Não é para todos porque ninguém conhece a Cristo como deve ser conhecido. Um vídeo como esse não chega de 10 mil visualizações, porque falar de morrer ninguém quer saber. Que Deus tenha misericórdia do evangelho que vocês têm vivido. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 8 ao 13. Preste atenção. Antes de tudo, sou grato a meu Deus. Vou ler a carta de Paulo aqui. Ele mandou uma carta, eu tenho que ler. Vamos ver o que o nosso amigo Paulo disse. Antes de tudo, eu sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês. Porque em todo o mundo está sendo anunciado a fé que vocês têm. Deus a quem sirvo de todo o coração pregando o evangelho do seu Filho. É minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio ouvi-los. Obrigado, Paulo. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los. Isso para que eu e vocês sejam naturalmente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-las, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Essa é a carta do nosso amigo Paulo, que acabou de chegar ali, lá ao livro dos Romanos.
E ele nos compartilhou agora, nesse exato momento. Paulo já mandou uma carta para mim agora e eu estou lendo para vocês. Viva como se fosse antiguidade. Viva como se fosse a igreja primitiva que recebia cartas de consolo para a morte. Sim, da mão do Senhor. Eu estou sentindo ela aqui. Meu... Igreja, essas lágrimas descem ao meu rosto, fazem marca no meu rosto. São lágrimas de agradecimento do meu sofrimento. Eu glorifico a Deus por ter sofrido. Eu glorifico a Deus nas injúrias, nas calúnias. Eu glorifico a Deus pelas perseguições. E essa carta de Paulo está dizendo para que nós sejamos fortes. Tito, capítulo 2, do verso 12. Ele nos ensina a renunciar ao pecado e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesse presente século. Então, igreja, eu quero dizer a vocês sobre essa questão. A questão de acreditar, a questão de sonhar. Só um minutinho, rapidinho. É um século presente, é um tempo, é um momento. Espero que vocês consigam executar a morte para que vocês vivam. Que vocês possam viver a própria vida e aborrecê-la. Ou quando o galo cantar 3 vezes, vocês não venham negar a Jesus na hora da morte. Cante, galo. Cante 3 vezes. E é isso. O galo cantou. Vocês vão negar? Três vezes. Cantou mais uma vez. Vai negar? Vai negar? Terceira vez que o galo cantou. Espero que vocês consigam cantar como esse passarinho cantou agora. O cântico da esperança. Lembre-se que o galo está cantando todo dia, toda hora. O galo está cantando toda hora. A minha maior tristeza. Alguém me perguntou. Continua cantando o galo, vai negar? Ele veio aqui do lado da live, na hora que eu ia falar sobre o galo cantando. Deus manda nos animais. Deus manda em tudo.
Paulo descreve: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Vou buscar agora a coroa que para mim está preparada. Isso. Que o galho continua cantando na sua vida. Igreja, compartilhe esse vídeo para que os verdadeiros homens e mulheres que se dizem de Deus possam entender a dor de Jesus, haver uma terra corrompida. Grande abraço. Fico na paz do Senhor. Que Deus vos conforte e vos dê graça, sabedoria, pois o Deus de toda grandeza guardará as vossas mentes, os vossos corações em Cristo Jesus, o nosso Senhor, para guardar a viva esperança da salvação das almas no dia da coroa da vida eterna, no dia que a coroa que está preparada naquele grande dia. Assim como eles buscam uma coroa corruptível, nós buscamos uma coroa incorruptível de glória, para estarmos para sempre com o Senhor nos ares. Lembre-se que a vida eterna nos espera. É uma promessa do próprio Deus para teu filho. Deus nos deu a vida. Dessa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escreva essas coisas para que creia no Filho de Deus, para que saiba que Ele tem a vida eterna. Esta é a vida eterna, que te conheçam como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que enviaste. Ele dará a vida eterna aos que persistirem em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. A imortalidade não é daqui, ela é eterna nos altos céus. Para onde irei? Que somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Quem semeia na carne se fará corrupção, mas quem semeia no Espírito se fará a vida eterna. Entram pela porta estreita, porque a porta grande e caminho espaçoso é o que leva à perdição e muitos que entram por ela. Como é estreita a porta apertada do caminho que leva à vida, são poucos que encontram. Essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. 1 João 2,25. Certa ocasião, meu perito não me levantou, pois Jesus aprova, ele perguntou: mestre, o que precisa fazer para ver a vida eterna? Não negue Jesus, o galho está cantando. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Não trabalhe pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida, o qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que me enviou. Combati o bom combate da fé, tome posse da vida eterna para a qual foi chamado, e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém que tem deixado casa, irmãos, pai, filhos ou campos por causa de mim e do evangelho deixará de receber 100 vezes mais aqui, e também no tempo presente, casa, a futura, e eles perseguirão na futura a vida eterna. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida, e eu afirmo que vocês estão chegando a hora, e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, aqueles que ouvirão a tremerão. Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus cairá sobre ele. Então, buscam a morte nessa terra, não vão buscar a vida não. Para viver com Jesus, para ter a vida do Filho, tem que morrer para esta vida. Tem que ir para a morte, tem que ir para a cruz. Para ser um profeta, tem que perder a cabeça. Para ser um apóstolo, tem que ser queimado vivo. Para ser um servo, tem que servir com morte. Deus quer a sua vida, a sacrifício. Somos o corpo, o nosso corpo, é um instrumento de sacrifício vivo e agradável a Deus. Sacrifício vivo.
e agradável a Deus. Sacrifício vivo e agradável a Deus. O galo parou de cantar por um tempo, mas logo, logo ele voltará a cantar. E nesse dia, e nessa hora, e nesse momento, ele estará anunciando a vocês que a morte está próxima. Que Deus abençoe. Fico na paz. Que o Espírito Santo vos dê vida e graça em nome de Jesus.